Recentemente, eu presenciei uma situação que me marcou bastante. Aconteceu durante um culto lá na minha igreja e o pregador ele fez um apelo. Ele pediu que fossem à frente um grupo de pessoas específico. Dentro desse grupo deveria estar pessoas que pensaram em tirar a própria vida nos últimos dias. Não há 10 anos, não há 15 anos, não na infância, na adolescência, mas nos últimos dias. Como era um evento, uma conferência que estava acontecendo, então tinham muitas pessoas de fora, né, que não são membros da igreja, que foram para assistir, né, tinham pregadores famosos. Então, eu imaginei que algumas pessoas fossem chegar à frente, tudo, alguns desconhecidos, algumas pessoas, né, fora ali do nosso contexto diário. Mas o que me surpreendeu foi que, primeiro que não foram poucas pessoas, muitas pessoas foram à frente. Dentre essas muitas pessoas, a maioria delas eram membros da minha igreja. Esses membros são pessoas que eu vejo todos os dias, né, todos os dias de culto, pessoas que estão sempre rindo, brincando, se demonstrando felizes, e aquilo me chamou muita atenção, porque são pessoas do nosso convívio diário, que eu jamais poderia imaginar que estivesse passando por uma situação tão complexa, tão séria. E isso me trouxe uma reflexão, me fez realmente pensar nessas pessoas, voltar um olhar para elas, um olhar diferenciado. Primeiro, a primeira pergunta que eu me fiz: por que essas pessoas estão guardando isso para elas mesmas? Por que elas não se abriram? Por que elas não buscaram ajuda? E na mesma hora que eu me fazia essa pergunta, eu ouvi a resposta. Elas não querem ser julgadas. Elas têm medo, porque cada vez que uma pessoa, principalmente em contexto religioso, toda vez que uma pessoa se abre para alguém para dizer: eu estou em depressão, eu não quero mais continuar vivendo, a vida não faz sentido para mim, sabe o que ela ouve de volta? Vai orar, isso é falta de Deus. Olha, começa aí um propósito de jejum e oração, vai orar que isso daí passa. Existe uma ideia equivocada de que quem pensa em suicídio sempre demonstra isso claramente. Pois é, a gente tem a ideia de que uma pessoa que está passando por uma dificuldade, ela vai estar sempre abatida, que ela vai estar sempre triste, ou que ela vai se isolar do mundo, vai se trancar num quarto escuro, que ninguém vai vê-la, mas a verdade é que a gente não sabe o que passa na cabeça dessas pessoas. Muitas delas saem para trabalhar todos os dias porque entendem as suas responsabilidades, sabem que precisam dar conta. E às vezes até para evitar mesmo comentários ou que pessoas fiquem se intrometendo nas suas vidas, nas suas decisões. Mas a verdade é que elas podem estar carregando uma dor tão profunda que para quem está ao seu redor não é perceptível. E eu falo isso com muito cuidado e com muito carinho, com muito zelo, porque eu sou uma pessoa observadora. Eu tenho essa natureza de observar sinais das pessoas. Sinais, às vezes, no contexto de conversa e tudo, às vezes uma fala, alguma coisa, eu consigo captar, consigo perceber. Mas quando a gente está falando de questões mais profundas, muitas das vezes não é perceptível, porque a pessoa ela tem aquilo na mente dela, mas ela não deixa transparecer. Ela simplesmente está vivendo. Ela está falando de coisas aleatórias. Ela está existindo naquele ambiente. Mas internamente ela tem um pensamento que contradiz totalmente a postura que ela está aplicando ali. Não é por falta de capacidade de quem está em volta, não é porque as pessoas ao seu redor não prestam atenção ou não observam, mas porque elas realmente não querem se deixar perceber. E o motivo, eu já falei, muitas das vezes, na maioria das vezes, é o medo do julgamento. O que vão pensar de mim? O que vão falar da minha fé se eu revelar que eu tenho pensamentos suicidas? Eu vou estar decretando ou demonstrando que eu não tenho intimidade com Deus.
E é importante falar também que, às vezes, o pensamento de se desviver não é um pensamento de quem vai de fato executar aquilo. Às vezes, esse pensamento é a ideia de que, se eu sair desse plano, se eu saio desse mundo, eu deixo de sofrer, a dor vai passar. Então, muitas das vezes esse pensamento, ele não está relacionado diretamente a uma coragem de que a pessoa vai lá pegar e fazer, executar aquilo, mas está muito ligado, talvez até nos pedidos, seus pedidos ali, né, Senhor, por que eu ainda estou aqui? Por que o Senhor não me leva? Sabe, quantas pessoas já não oraram pedindo a Deus para levá-las, porque elas não suportam mais a dor de viver como vivem. Estão exaustas emocionalmente, enfrentando crises familiares, crises emocionais, não sabem como lidar com algumas questões, questões às vezes de saúde, de alguém querido ou da própria saúde, e às vezes não tem recursos financeiros para fazer determinados exames, fica dependendo do serviço público que demora muitas das vezes. Então, assim, existe uma pancada de situações, né, podem levar pessoas a esses pensamentos. Como eu falei anteriormente, às vezes as pessoas que estão em volta não conseguem perceber. Mas por quê? Porque nós fomos treinados a vida toda a parecer fortes. Nós aprendemos a esconder as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós aprendemos que nós não podemos demonstrar fraqueza, que é preciso estar bem o tempo todo. Afinal, as pessoas à nossa volta, elas não têm nada a ver com os nossos problemas, elas não têm nada a ver com as nossas dores, elas não têm culpa, eu não preciso demonstrar, elas não precisam saber o que acontece na minha intimidade. Fora os dogmas, né? Tristeza é falta de fé, pedir ajuda se torna um sinal de fraqueza, e tudo isso intimida. Se sentir fraco, vulnerável, faz com que a gente se sinta inferior, prejudicado, sensível demais e possivelmente nos tornamos alvo de pessoas mal intencionadas, entende? E é assim que nós nos tornamos especialistas em atuar. Aprendemos a apresentar uma versão funcional de nós para o mundo. Mas quando estamos em casa, no nosso ambiente de segurança, desabamos. Ali a gente não consegue disfarçar. É ali que a dor vem, que as lágrimas rolam, é ali que os pensamentos ficam mais intensos, e é ali que nós começamos a refletir sobre por que ainda estou aqui. E existe uma coisa interessante que eu já observei assim ao longo da minha vida acadêmica, das minhas pesquisas, né, dos meus estudos. As pessoas que mais se dispõem a ajudar, a maioria das vezes, são pessoas que precisam de ajuda. Talvez pela empatia, né, porque se eu sei o que você está passando, talvez eu consiga te ajudar. A minha dor pode servir para levantar alguém. Então, existem muitas pessoas nesse contexto, nesse ambiente, aonde oferecer ajuda para o outro significa, talvez, oferecer ajuda para si, ou demonstrar o desejo de receber essa ajuda. Na psicanálise, nós aprendemos e compreendemos que a mente humana, ela tem uma capacidade incrível de suportar sofrimento. Mas não é um suportar no sentido positivo, né, mas é no sentido de armazenar, de guardar. E muitas das vezes a mente transfere esse sofrimento para outras questões, né. Por exemplo, quando o emocional permanece muito tempo na mente sem encontrar um espaço seguro para ser elaborado, ele começa a se transformar em ansiedade, em depressão, em agressividade, e pode surgir um sentimento profundo de desesperança, e esse sentimento a gente precisa ficar muito atento a ele, porque é justamente a desesperança que convence a pessoa de que nada vai mudar, então não tem nada que ela possa fazer, que aquela realidade não vai melhorar.
Então ela entende, ela interpreta que chegou no limite de todas as coisas e ali o único caminho é sair desse mundo, se vocês me entendem. Esse talvez seja um dos pontos mais delicados, porque muitas pessoas acreditam que quem tem fé deveria experimentar esse tipo de sentimento. Mas a própria Bíblia apresenta homens e mulheres de Deus atravessando períodos de angústia. Aconteceu com o profeta Elias, o próprio salmista, né? Por que te abates, ó minha alma? Acontece com vários personagens da Bíblia. A gente consegue perceber a angústia profunda do próprio Jesus, 100% homem, 100% Deus, enquanto encarnado, ele no Getsemane, ele teve uma angústia tão profunda que os seus poros começaram a suar sangue de tanta pressão emocional que ele estava sentindo naquele momento. A fé, ela não nos transforma em seres imunes ao sofrimento, mas ela nos oferece recursos para continuar caminhando enquanto enfrentamos esse sofrimento. Quando alguém diz, isso é falta de Deus, é só pensar positivo, ou então, você tem tudo, não deveria estar triste. Essa pessoa ela não está ajudando. Na verdade, ela está aumentando a culpa de quem está sofrendo. E a pessoa começa a acreditar que existe algo de errado com ela. E aí enfrentar o problema se torna algo mais difícil, porque ela não consegue simplesmente virar uma chavinha e falar: então tudo bem, então já que isso é falta de fé, eu vou ficar bem. A partir de agora, eu não sinto mais tristeza. A gente sabe que não é assim que acontece. A gente não controla o que estamos sentindo. A gente pode controlar as nossas ações a partir dos nossos sentimentos, mas não o que nós estamos sentindo. Então, a pessoa que é julgada frequentemente, né, com essas afirmações, ela acaba acreditando que ela não é forte ou não tem fé o suficiente. E isso faz com que ela se isole ainda mais, principalmente para não ficar ouvindo esse tipo de coisa. Nem sempre uma pessoa que está passando por um processo de tristeza profunda, de depressão, nem sempre essas pessoas precisam de respostas imediatas. Nem sempre precisam de sermões e nem de conselhos. Muitas das vezes elas só precisam de alguém para ouvir, sem julgar. Alguém que permaneça presente, que busque compreender. Alguém que a faça perceber que ela não está sozinha. A escuta, não qualquer escuta, a escuta com atenção, ela tem um poder que muitas pessoas ignoram. É o poder da segurança. A pessoa acredita que realmente ela tem quem a ame, quem se importe com ela, e isso traz, de certa forma, um alívio ao coração, um motivo para continuar vivendo. E ela começa a ter a sensação de que parte do seu peso começa a ser dividido. E aí já vamos encerrar esse vídeo. Naquele dia, né, que eu estava presenciando essas pessoas, né, vendo elas indo à frente com essas questões, eu comecei a refletir. Quantas batalhas silenciosas existem ao nosso redor? Pessoas que estão sorrindo enquanto lutam para sobreviver emocionalmente. Pessoas que continuam comparecendo no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, mesmo carregando dores que ninguém vê. Eu queria fazer um combinado com você. Antes de julgar alguém, escute, acolha, tente compreender. E antes de concluir que está tudo bem, porque a pessoa disse que está tudo bem, ou porque ela parece estar bem, lembre-se que ninguém sabe exatamente o que passa na cabeça de ninguém. E que as feridas mais profundas, muitas das vezes, estão escondidas. Por medo, por vergonha, enfim. Mas elas não se permitem expor. Se você é uma pessoa que está passando por uma situação delicada de saúde emocional, está enfrentando dores na sua alma, eu gostaria de te incentivar a buscar ajuda. Às vezes, falar com uma pessoa próxima pode parecer difícil, pode ser difícil. Talvez você não tenha no seu ciclo
de pessoas, alguém que pudesse talvez de fato te compreender. Mas busque ajuda profissional, busque conversar com um terapeuta, com alguém num ambiente seguro, que você possa falar, que você possa expor das suas emoções, elaborar as suas dores para que uma visão mais clara, mais amplificada possa ser apresentada para você. Um exemplo que eu gosto muito de usar com os meus pacientes é o seguinte: lembra quando você era criança e você, lá na quarta série, estava com uma nota ruim em alguma matéria, em matemática, por exemplo? E aí você tinha muito medo da reação dos seus pais, dos seus responsáveis, sobre como eles iam reagir àquela nota baixa? Pois bem, naquela época esse problema era enorme. Mas se você olhar hoje para aquele problema, você vai falar assim: poxa, aquilo não era nada, tão pequeno diante dos problemas da vida que eu tenho hoje. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Assim como aquele problema enorme naquela época, hoje ele é pequeno, os teus problemas de hoje, que são enormes, sim, porque para você hoje eles são relevantes, daqui a um tempo eles se tornarão pequenos. Então, essa dor vai passar. Não desista, porque você tem um caminho pela frente para trilhar, mas você só vai conseguir enxergar isso se der a oportunidade de elaborar essas emoções e seguir em frente. Não é fácil, eu não estou aqui para dizer isso, mas é possível. Eu espero que esse conteúdo faça sentido para você. Se você acredita que pode ajudar alguém, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você tem alguma questão que você precisa de ajuda, que você gostaria de, talvez, de um assunto que eu abordasse aqui para poder te ajudar. Eu vou ter o maior prazer em estar lendo, respondendo e gerando vídeos para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like. E lembre-se, às vezes uma conversa sincera pode se tornar a ponte entre o desespero e a esperança. Eu espero que esse vídeo faça sentido para você. Fica com Deus. Beijinho e tchau.